Existe uma pergunta que muita gente evita, porque ela mexe com o coração e com a fé ao mesmo tempo. Por que Deus permitiu que Jó fosse tocado pelo diabo, se ele era justo, fiel e temente ao Senhor? Por que o céu não fechou a porta no primeiro ataque? E por que a história não começa com livramento imediato? Se você já pensou nisso em silêncio, hoje você vai entender com clareza, sem fantasia e sem frases prontas. Antes de tudo, a palavra entregou precisa ser corrigida para não gerar confusão no seu entendimento. Deus não abandonou Jó, não rejeitou e não virou as costas para alguém que era íntegro diante dele. O que aconteceu foi uma permissão com limites, uma prova com medida e um processo com propósito definido. E isso muda tudo, porque o diabo não age livremente. Ele só vai até onde Deus permite e não um passo além. A história de Jó revela algo que muitos ignoram. Existe um conflito invisível acontecendo além do que os olhos veem. Não é teatro, não é metáfora, não é fábula. É uma janela aberta para a realidade espiritual do mundo. Existe um acusador que tenta destruir a fé humana e usa dor, perda e confusão como ferramentas. E Deus permite que isso venha à luz, não para destruir Jó, mas para revelar uma verdade maior. O diabo não aparece ali como dono do jogo, ele aparece como acusador, tentando manchar a honra de um servo fiel. Ele diz que Jó só teme a Deus porque recebe benefícios, proteção, prosperidade e segurança, como se fosse troca. Em outras palavras, ele acusa Jó de ter uma fé comercial, uma fé de interesse, uma fé que depende de conforto, e esse tipo de acusação não morreu. Ela continua hoje, quando tentam reduzir a fé a uma recompensa imediata. Então perceba, a questão central não é apenas sobre Jó, é sobre a natureza da fé verdadeira. Existe uma fé que vive quando tudo vai bem e morre quando a dor chega, porque ela era baseada em circunstâncias. E existe uma fé que permanece mesmo quando tudo desmorona, porque ela era baseada em quem Deus é. O teste não é para Deus descobrir algo, Deus já sabe. O teste expõe a verdade diante do mundo espiritual. Agora repare em um detalhe que poucos citam. Deus estabelece limites claros, e isso prova soberania absoluta. O inimigo não recebe permissão total, ele recebe permissão limitada, etapa por etapa, com fronteiras bem definidas. Isso mostra que Jó não está fora do controle de Deus, nem por um segundo, mesmo quando parece que tudo desaba. A dor pode ser real, mas o comando não mudou de mãos. Isso é um ponto que fortalece a fé. Outro erro comum é pensar que sofrimento sempre significa pecado escondido e que Deus está cobrando algo em segredo. A história de Jó destrói essa lógica, porque Jó não está ali como réu, ele está ali como testemunha de fidelidade. Nem toda dor é castigo e nem toda perda é consequência de culpa pessoal. Às vezes é processo permitido. E entender isso livra muita gente de culpa desnecessária, de vergonha inútil e de acusação espiritual. A dor de Jó também expõe outro tipo de ataque. As vozes ao redor que falam como se fossem sabedoria, mas não são. Os amigos chegam com discursos prontos, tentando explicar o mistério com fórmulas e transformam dor em julgamento. Eles falam muito sobre Deus, mas não falam com Deus, e acabam criando pressão em quem já está ferido. Isso ensina que nem toda fala religiosa cura. Algumas falas só aumentam a ferida e confundem a mente. Jó entra numa fase em que perde estabilidade, perde segurança, perde referência e começa a sentir o peso do vazio. E aqui aparece uma verdade humana. Ele não vira pedra, ele não vira máquina.
ele sofre de verdade e fala de verdade. Ele questiona, ele chora, ele se confunde e às vezes até explode por dentro, porque ele está no limite da alma. Mas mesmo assim, ele continua falando com Deus. E isso é um sinal de fé viva, não de fé teatral. Muita gente pensa que fé é nunca perguntar nada, nunca sentir nada, nunca tremer, nunca entrar em crise. Mas Jó mostra que fé também é continuar conversando com Deus no meio da dor, sem abandonar a presença. Porque quem abandona a conversa se distancia, mas quem pergunta com sinceridade ainda está perto, ainda busca sentido. Deus não se ofende com perguntas honestas. Deus confronta corações falsos, mas acolhe o coração quebrantado. Agora veja como o inimigo trabalha. Ele tenta usar a dor como prova de abandono e a perda como prova de rejeição. Ele quer que a pessoa conclua: Deus não te ama, Deus te esqueceu, Deus te deixou. E então ela desista por dentro. O objetivo real é quebrar a confiança, porque quando a confiança quebra, a fé se torna frágil e a esperança enfraquece. Por isso, a batalha de Jó não é só externa, é interna, é mental, é espiritual, é sobre permanecer de pé por dentro. E aqui entra uma chave profunda. A história de Jó revela que a fidelidade verdadeira não depende de explicação. Jó não entende o bastidor. Jó não tem acesso ao diálogo do céu. Jó não sabe o motivo completo e mesmo assim permanece. Isso humilha o acusador, porque prova que existe um amor por Deus que não é interesse, não é troca, não é barganha. É uma fidelidade que continua mesmo quando não há resposta imediata. E isso é raro, isso é precioso, isso é poderoso. A grande virada da história não é apenas quando as coisas voltam a se organizar e quando a vida parece recomeçar. A grande virada acontece quando Jó percebe que sua visão sobre Deus era pequena e que o sofrimento abriu uma dimensão nova. Ele diz que antes conhecia de ouvir falar, mas agora seus olhos veem. E isso é um salto de entendimento espiritual. Ou seja, a dor produziu uma revelação que o conforto nunca produziria. E essa é uma verdade difícil, mas real. Agora entenda com sobriedade. Deus não precisava provar nada para Jó, porque Deus não é inseguro e não precisa se justificar. O que estava em jogo era a verdade do caráter de Deus e a pureza da fé diante do mundo espiritual e diante da história. Jó se torna um testemunho vivo, mostrando que Deus é digno de ser amado mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E isso destrói a narrativa do acusador, porque revela que a fé pode ser verdadeira, profunda e inabalável. Isso também nos ensina que existem níveis de maturidade que só são alcançados em processos que ninguém escolheria por vontade própria. Algumas pessoas só descobrem a força que têm quando perdem o apoio que antes as sustentava e precisam se apoiar em Deus. Alguns só aprendem a orar de verdade quando o chão some e a alma percebe que não dá mais para viver de aparência. E esse tipo de aprendizado não é bonito, não é romântico, mas é transformador e real. Agora vem uma pergunta que muitos fazem. Então, Deus permite sofrimento para todo mundo do mesmo jeito, como se fosse regra fixa. Não, nem todo sofrimento é igual. E a Bíblia não autoriza paranoia espiritual, nem caça ao demônio em tudo. Mas a história de Jó autoriza uma coisa. Existe sofrimento que não é punição, é processo, é prova, é mistério permitido. E mesmo no mistério, Deus continua soberano, presente e no controle, mesmo quando o coração não sente isso no momento. Existe também um detalhe que consola. O inimigo tentou destruir Jó, mas o resultado final não foi destruição, foi restauração e amadurecimento. O ataque tinha intenção de ruína,
mas Deus transformou o cenário em testemunho e em fortalecimento de visão espiritual. Isso mostra que o mal pode ferir, mas não pode definir o fim de quem permanece ligado a Deus. A última palavra não é do acusador, a última palavra é do Senhor. E isso deve firmar. Ele não mostra o mapa completo, ele não entrega a resposta antes da caminhada, ele chama a pessoa a confiar passo a passo. Porque confiança não é só acreditar, é permanecer mesmo sem ver. Isso separa curiosidade de fé e separa emoção de convicção. E isso amadurece a alma de forma profunda. Se você está atravessando um tempo em que parece que o céu ficou em silêncio, lembre-se de Jó, com honestidade e calma. O silêncio não é automaticamente abandono. Pode ser um período de construção invisível que você só vai entender depois. O inimigo tenta usar a dor para te quebrar, mas Deus pode usar a dor para te fortalecer e refinar sua visão. E quando isso passar, você vai perceber que não foi em vão, mesmo que hoje pareça pesado demais. Agora, guarde esta frase: o diabo só ataca onde ele acha que pode quebrar algo precioso, mas ele não conhece tudo sobre você. Ele vê o que é visível, mas não vê o que Deus plantou no secreto. E por isso ele erra quando pensa que você vai desistir. A fidelidade de Jó prova que a graça sustenta, que a presença permanece e que a fé real não depende de conforto. E isso é um recado direto para quem está cansado, porque você pode estar ferido, mas não precisa estar derrotado. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta simples e eu quero que você responda nos comentários. Você acredita que Jó venceu porque era forte ou porque Deus sustentou ele quando ninguém mais podia sustentar? Escreve apenas uma frase: Deus me sustenta, porque essa declaração mexe com a atmosfera e fortalece quem lê. Obrigado por assistir até o fim e que Deus te dê discernimento, firmeza e paz, mesmo em dias difíceis. E se você quer mais temas assim, com mistérios bíblicos explicados com clareza, sem teatro e sem repetição, se inscreva no canal. Aqui a gente não alimenta pânico, a gente alimenta discernimento, maturidade e fé real para os dias em que estamos vivendo. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado, confuso e achando que Deus se afastou, porque isso pode levantar alguém hoje. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima reflexão, com mais profundidade e verdade.